Que a paz do Senhor esteja conosco nesse nosso primeiro encontro de 2022. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando. Quando pensamos no tempo que passamos, se pensarmos em final de 2019, 2020, 2021, estamos passando por um tempo que é o final de pandemia. Pelo menos é o que a gente crê. E nesse tempo nós somos desafiados por nos conhecer melhor e perseverar. Fomos desafiados a ficar tempo suficiente na presença de Deus até ser transformado, mesmo em caso de oposição e dúvida. Para 2022, Deus nos desafia a termos um tempo para crescermos ou até juntarmos o que se espalhou, assim como diz Eclesiastes, tempo para tudo. Por isso crescemos na fé, na esperança e no amor. E o tema para esse mês de janeiro é como começar um líder. Quando se fala em líder, estamos falando num líder que começa na sua casa, com a sua família, também no seu trabalho, com seus amigos, também na igreja, com os irmãos. Então, líder é aquele que influencia e faz a diferença influenciando. Por isso, como começa o líder, a nossa primeira parte para essas 3 semanas é o tempo e esperança. O que é isso? Então, como tudo isso começa? Começa quando a gente começa a não sentir o Espírito Santo, mas perceber a sua ação. Queria compartilhar como é que Deus fez comigo, de que forma Deus falou comigo. Então eu aceitei a Jesus como Salvador, mas ainda não tinha entendido o que era ser meu Senhor. E aí eu descobri um Deus que eu nem sabia que Ele me fazia falta. Eu descobri um Deus que sempre me amou sem eu o conhecer. Eu descobri um Deus que revelou o seu amor através do seu Filho Jesus. Eu descobri que Ele morreu numa cruz por mim, pecador. E naquela época eu nem sabia que era, porque eu era bom e não fazia o mal. Descobri, através da palavra de Deus, que a minha vida tem um grande valor para Ele. E aí então eu comecei a procurar, a entender e a compreender por que Jesus Cristo me ama. E aí eu queria compartilhar uma palavra que fez a diferença na minha vida. E hoje talvez seja uma forma diferente, porque vai ser lida a Bíblia, não só projetada. Então a palavra de Lucas, capítulo 5, do versículos 1 a 11, que fala da pesca maravilhosa, esse texto falou muito ao meu coração. Por isso a palavra diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus ensinava, e ele sempre ensinou que o seu reino estava perto. Então as multidões chegaram muito perto de Jesus, ele se afastou porque estava uma pressão. E aí então, após
ensinar, ele disse a Simão, jogue as redes. Mas ele disse, haviam trabalhado a noite inteira e não tinham pescado nada. Mas Pedro disse, sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro parece que simplesmente obedeceu contra todas as indicações, mas Pedro obedeceu. E aí a gente começa a refletir que a partir dessa palavra acontecem algumas coisas na vida da gente também. Por exemplo, muitas vezes, quando nos vem o desânimo, nos vem a tristeza, a solidão, esquecemos de simplesmente obedecer e confiar. Por isso, a partir dessa palavra, eu queria compartilhar duas coisas que precisam acontecer para que depois possam praticar outras duas coisas. Vamos ver. Primeira situação é a reação. Por exemplo, as reações de Pedro e os discípulos. Primeira reação de Pedro, versículo 8, que ele diz assim, foi de ser pecador, que disse, retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Então a primeira reação de Pedro foi, não sou bom, não sou digno de estar na tua presença. A segunda reação foi de admiração, de ficar maravilhado. Jesus fez um milagre e chamou aqueles homens comuns, pecadores e letrados, para serem pescadores de pessoas e eles o seguiram. A segunda reação, eles reconheceram que Deus os amava e estava falando com eles e com mais ninguém. A terceira reação foi uma grande alegria, porque aconteceu a pesca maravilhosa, o milagre, o barco quase afundou, estava quase transbordando. Ou seja, a terceira reação é a alegria de descobrir o quanto Deus fala ao coração. E a quarta reação de Pedro e daqueles que estavam junto com ele foi seguir a Jesus. Ou seja, querer que outras pessoas compartilhassem dessa alegria que ele tinha, dessa nova vida, dessa transformação. Ou seja, a quarta reação é ser pescador de gente. Quando Deus nos chama, nós temos reações também. As de Pedro, mas a nossa reação, a nossa primeira reação, quase sempre, é dizer, eu não. Porque é fato, porque nós não nos achamos bons, não nos achamos dignos de levar a mensagem da salvação, ou ainda não nos sentimos capacitados, ainda achamos que não é para nós, depois de compreender que é comigo, aí a gente faz, mas a princípio assim, tem gente melhor do que eu. Então essa é a primeira reação que temos diante da palavra de Deus, é dizer, eu não. A segunda alegria, quando a gente compreende que é para mim, que é para ti, é aquela sede de querer aprender mais, aquela sede de descobrir sobre Deus. Isso é a coisa mais legal do mundo, é quando a gente começa a descobrir Deus, descobrir a palavra de Deus. É sede de querer aprender e descobrir sobre esse Deus que salva, que purifica, que perdoa. Sede de descobrir mais desse amor, sede de buscar, de nos colocarmos à sua disposição. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem lê e ouve a palavra de Deus, esse é atingido profundamente e o seu desejo é aprender cada vez mais sobre esse Deus. Isso é a sede que a gente tem que ter. E aí, quando a gente entende que é comigo, entende que eu tenho sede de buscar a palavra, Deus preenche meu coração com alegria. A alegria de descobrir o quanto a palavra de Deus fala comigo. Não queremos que essa boa nova fique somente conosco. Queremos anunciar, queremos compartilhar. Somos chamados por Deus para que outras pessoas possam crer também e ter as suas vidas transformadas. Ou seja, é descobrir que nessa palavra Deus fala que esse amor lança fora todo medo, que a graça nos basta, que somos salvos por essa graça, que Ele morreu por mim e por você numa cruz pelos nossos pecados, que Ele pagou um alto preço por mim e por ti pelo nosso pecado. Que Deus maravilhoso, que Deus contagiante. E é assim que Deus quer, com essa alegria, com esse buscar a Deus, com a sede de buscar e saber que é comigo, é ficar contagiado e é transbordar de alegria. Essas nossas reações. E essa é a primeira coisa que acontece.
A segunda coisa que acontece é ser pescador, é seguir a Cristo. E para ser pescador de pessoas, há também elementos que formam. Eu diria assim, o segredo da pescaria. Por exemplo, eu não gosto muito de pescar. Eu gosto de ir na pescaria. Mas eu sei de irmãos e irmãs que gostam muito de pescar. Então, o que precisa? Primeiro precisa do equipamento. Ou seja, vamos dizer assim, o equipamento seria primordial, básico, um caniço. É uma vara que tu vai botar a linha, tu vai botar a chumbada, tu vai botar a boia, tu vai botar o anzol. Ou seja, esse seria o equipamento completo. E o que seria para nós esse caniço? Seria a consciência do pecado. Ter a certeza do perdão e não viver pecando. Isso é a essência de tudo. Ou seja, 1 João 3,6 vai dizer, aquele que permanece em Cristo e não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, Deus nos dá uma nova vida. Então, o desejo de Deus é que a gente vive lutando e confessando o nosso pecado. 1 João 9 diz, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, o caniço, a primeira coisa para começar a ser pescador é ter a certeza do perdão. E aí, então, já que você tem todo o equipamento, o que falta? Falta a isca. Ou seja, o que tu vai atrair. Para mim e para você, meu irmão, para atrair é a experiência com o poder de Cristo, a ação do Espírito Santo. Ou seja, é anunciar o seu propósito, anunciar o seu plano e ouvir o seu ensino. E o que é interessante, essa isca não é, por enquanto, a Bíblia, a palavra de Deus, por incrível que pareça. Mas é a minha vida transformada, é o ser transformado que atrai as pessoas. Essa é a isca, é ver a diferença que é a nossa vida. Então, se eu tenho equipamento, se eu tenho a isca, o que eu preciso? Eu preciso de decisão, ou seja, eu vou pescar. Não adianta eu ter tudo e dizer assim, não, eu vou ficar em casa, ver se o peixe vem. Não, eu vou pescar. Essa é a nossa decisão, porque Cristo já decidiu por nós. E essa decisão de seguir a Cristo começa por Ele, para que a gente possa seguir. Então, sem tomar essa decisão de seguir a Cristo, não é possível ser um seguidor de Cristo. Entendeu? Eu quero ser seguidor de Cristo, então eu tenho que tomar uma decisão e seguir. Senão, eu não sou seguidor. E por fim, quarto elemento da pescaria é o que todo mundo fala, é a paciência. Tu tem que esperar, a isca botou tudo, tem que esperar. Por quê? E para nós? Porque paciência, porque estamos lidando com pessoas. Pensamos e agimos diferentes uns dos outros. Paciência porque quem converte é o Espírito Santo e não nós. Ou seja, nós somos usados apenas como instrumentos de levar a mensagem para as outras pessoas. É o Espírito Santo que age. Então, meu irmão, minha irmã, nós vemos a reação e o ser pescador. E isso acontece só depois de duas coisas, que é o tempo e presença. E isso não vai mudar nunca. Tempo para ler a Bíblia, tempo para ler a palavra de Deus. Enquanto eu não fizer tempo para ler a Bíblia, eu não vou entender as reações e o ser pescador. E aí, quando eu começo a ler a Bíblia, aí eu tenho que estar nesse tempo que é a presença, estar na presença de Deus em oração. Porque Deus nunca sai da nossa presença. Então, Deus nos desafia a permanecer. Lembra? Tempo suficiente. Então, na oração é quando nós chegamos na presença de Deus. É quando a gente se dá conta e a gente diz, Deus, eu quero o teu agir na minha vida. Oração é ouvir Deus falar. Não somos nós que falamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, formar um líder começa pela palavra e pela oração. E mais uma vez, nesse ano de novo, começa um grande desafio para nós. Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Mesmo que não entenda tudo na Bíblia, leia a Bíblia. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante da palavra de Deus e do chamado de Jesus para segui-lo, vamos lançar as nossas redes, o nosso caniço. No passado,
Nosso passado, nosso presente, o futuro estão nas mãos de Deus. O que fomos não importa para Deus. O que importa é confessarmos nossos pecados e nos arrependermos. O que importa para Deus é o que nós somos hoje. Queremos ser pescador de pessoas? Seguir a Cristo é obedecer o seu chamado, é não fechar os ouvidos quando Deus falar conosco. Entenda, Jesus não quer saber se tu é bom ou não é bom em algo. Jesus não quer saber se tu é capaz ou não. Jesus quer te fazer novo. Como aprendemos no último culto, que Deus quer renovar, ou seja, é fazer novo do jeito certo. Por isso, quando orar, ore a esse Deus, chamado a seguir Jesus Cristo. Ficam os questionamentos para nós. O que é a Bíblia para ti? Quanto a palavra de Deus está transformando a tua vida? Quais as tuas reações diante da palavra de Deus e do seu chamado? O que nos impede de seguir Jesus Cristo, de ouvir o seu chamado? Meu irmão, minha irmã, como começa um líder? Pela palavra e pela oração. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.